Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de junho, já próximo das 23 horas, próximo já da 11 da noite, estou gravando aqui este vídeo para chamar a sua atenção para o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas antes disso, gostaria de ler em Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Todos nós sabemos o que aconteceu em 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista Hamas invadiu o sul de Israel, sequestrou centenas de pessoas, na verdade, matou aproximadamente 1.000 pessoas e fez um estrago terrível em muitas famílias. Muitas pessoas ainda são reféns, muitas pessoas foram já recuperadas vivas, outras foram recuperadas pelo exército de Israel já sem vida, somente o seu corpo para ser enterrado, enfim, uma coisa terrível. E deste evento, deste ataque terrorista, desencadeou então uma guerra entre o exército de Israel e o grupo terrorista Hamas, ali na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Muito bem, isso aconteceu no dia 7 de outubro de 2023. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, o grupo terrorista libanês, o Hezbollah, começou então a atacar Israel pelo norte, para trazer dificuldade, haja vista que Israel estava naquele momento difícil, tendo que se organizar para uma guerra ao sul, e aquele grupo terrorista Hezbollah começou a atacar Israel pelo norte. E desde o dia 8 de outubro de 2023 até agora, eles não param os ataques. Todas as semanas, a gente que gosta de estudar, de ler notícias sobre Israel, tem acompanhado. Todas as semanas eles têm lançado foguetes, eles têm lançado drones, aqueles veículos aéreos não tripulados, contra o território de Israel. E aquela região de fronteira, o governo de Israel teve que pegar as famílias, recuar mais para o centro do país, tirar da região de fronteira para evitar, que alguma família, que alguma pessoa viesse a ter um dano maior. Certo é que essa semana a situação piorou, o Hezbollah fez dezenas, centenas de ataques, inclusive incendiando regiões de florestas ao norte de Israel, e o que tem sido noticiado é que Israel vai entrar em guerra contra o Hezbollah. Israel está prometendo invadir o sul do Líbano, norte de Israel, sul do Líbano, e entrar em guerra contra o Hezbollah, o grupo terrorista libanês. Eu estava aqui lendo algumas notícias, a gente que serve a Deus, a gente que tem um amor pela palavra de Deus, a gente que gosta de estudar a palavra de Deus, tudo que acontece relacionado a Israel, a gente acaba assimilando, acaba fazendo comparações, analisando as situações, eu estava vendo aqui algumas notícias que vários grupos islâmicos, têm manifestado apoio ao Hezbollah, tanto na Síria quanto no Iraque, e principalmente o governo do Irã. O Irã, a antiga Pérsia, os irmãos vão se lembrar que lá atrás, quando o povo de Israel estava cativo, foi a Pérsia, foi um rei persa que Deus usou, no caso o rei Ciro, para abençoar o povo de Israel, para decretar que aquele povo voltasse novamente para a sua terra, reconstruísse as suas cidades, reconstruísse o seu templo. Então lá atrás, em algum momento da história, o povo persa já foi muito amigo do povo de Israel, já abençoou o povo de Israel. E essa amizade entre Israel e o povo persa é antiga, mas quando houve a Revolução Islâmica
Na Pérsia, eles até mesmo mudaram o nome do país, mudaram para Irã, né? Em alguns países se fala Irão, no Brasil a gente fala Irã. Ali então, aquele país que até então, de certa forma, tinha uma relação amigável com Israel, passou a ser inimigo de Israel. E hoje o Irã é o maior patrocinador de grupos terroristas contra Israel. E o Irã é uma nação forte, né? Uma nação poderosa, embora estejam sob sanções econômicas dos Estados Unidos, de alguns países europeus, mas ainda assim é um país muito grande, é um país que tem uma população muito grande, que tem muito recurso, muito petróleo, né? E de certa forma tem sim um exército bem armado, bem equipado, né? Que tem aí apoio de outras nações como Rússia, como China, como Coreia do Norte. É interessante, querido irmão, que o mundo está se dividindo em dois grandes blocos, né? De um lado o Ocidente, Estados Unidos, os países da União Europeia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, e do outro lado, né? Nós temos aí um bloco se formando com o Irã, com Coreia do Norte, com China, com aqueles grupos radicais islâmicos, né? Com a Venezuela, com Cuba. É interessante que o Islã e o socialismo, o comunismo, eles têm muitos pontos divergentes, né? Mas eles têm muitos pontos em comum. E um dos pontos em comum é o ódio contra Israel e o desejo de destruir o Ocidente, destruir os Estados Unidos, destruir a Europa. Então esses pontos em comum fazem com que eles venham se unir, né? E esses países então estão patrocinando estas guerras contra Israel. Eles focam toda a raiva, todo o ódio que eles têm dos americanos, dos europeus em Israel, porque eles enxergam que Israel é uma extensão da Europa, é uma extensão da América dentro ali do Oriente Médio, né? Então nós estamos aí na iminência de uma grande guerra e nós não sabemos como isso vai terminar. Até mesmo quando houve aquele ataque iraniano contra Israel, os irmãos se lembram, recentemente aí houve um grande ataque iraniano contra Israel. Eu até fiquei pensando uma coisa que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. De alguma maneira, o povo judeu vai reconstruir o templo. E todo mundo sabe, né? O local sagrado, o local onde o povo judeu deseja reconstruir o templo, está ocupado por uma mesquita, está ocupado ali por uma esplanada, né? Onde existe ali os lugares religiosos atualmente, né? Ocupados pelo Islã, né? E quando o pessoal lá do Irã fez aquele grande ataque contra Israel com mísseis, com drones, né? E a gente sabe, a tecnologia iraniana, ela é bem desenvolvida, mas nem tanto quanto a tecnologia americana e israelense, né? E aí eu fiquei pensando, vai que um míssil desse, um foguete desse cai em cima do templo, ali em cima daquela mesquita islâmica, né? Quem sabe, né? Não estou aqui dizendo quem sabe, o tiro sai pela culatra, né? De repente os caras resolvem fazer guerra contra Israel e eles acabam dando uma mãozinha para o povo judeu, provocando ali uma grande tragédia, né? A destruição daquela mesquita, e pode ser aí uma ocasião para o povo de Israel dizer não, aqui vocês não mexem mais, aproveitar que aquilo foi ali atacado e destruído e de repente reconstruir o seu templo, né? A gente não sabe, estou fazendo aqui uma suposição que é uma possibilidade, né? Dizem que o Hezbollah tem mais de 150 mil mísseis, foguetes, né? Talvez a palavra não seria mísseis, mas foguetes para serem disparados contra Israel. Se isso for verdade, um país tão pequeno quanto Israel, uma nação tão estreita, tão pequena quanto Israel, eles precisam calcular muito, muito bem mesmo esse ataque para que não venha acontecer deles destruírem o próprio santuário lá islâmico, né? A mesquita que está lá no monte onde anteriormente era construído o templo
tanto o templo nos dias de Salomão quanto nos dias de Herodes, né? Então, resumindo, a gente precisa orar muito por Israel. Embora a palavra de Deus nos afirme que nos últimos tempos o Senhor Deus iria pelejar por Israel, o Senhor Deus iria fazer com que os generais, os capitães do exército de Israel fossem como uma brasa, né? Está escrito lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 6, que nos últimos tempos Israel, os generais, os comandantes do exército de Israel seria como uma brasa, né? Consumindo tantos povos ao redor, tanto a esquerda quanto a direita, né? E nós temos visto isso na prática, né? Desde o dia 14 de maio de 1948, quando foi declarado a independência de Israel, de lá para cá várias guerras aconteceram e todas elas Israel de alguma maneira tem vencido, né? Logicamente que precisamos reconhecer que o apoio americano é muito importante para Israel, porém, tudo, desde o apoio americano até a capacidade tecnológica, tudo isso, irmãos, é sem dúvida a mão de Deus. É a mão de Deus. Como que um país tão poderoso quanto os Estados Unidos iria entrar numa situação controversa a favor de um país que é insignificante, o território de Israel, né? A população é muito pequena, o território é muito pequeno. A única coisa que diferencia Israel é a promessa de Deus, porque a nação é muito pequena, o país é muito pequeno, né? E mesmo assim os americanos têm entrado e ajudado Israel, né? E Israel, com a graça de Deus, eu creio assim que Deus tem um projeto com Israel. Deus, ele não rejeitou Israel. Está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 1, que Deus não rejeitou Israel. Ainda em Romanos capítulo 9, versículo de número 27, diz que o remanescente de Israel vai ser salvo. Quer dizer, aquele pouco povo que sobrar de Israel durante o período da grande tribulação vai reconhecer a Cristo, vai ser salvo. Então Deus tem um projeto com Israel, e por causa deste projeto, por causa desta promessa que Deus fez a Abraão, Deus tem conservado aquele povo, né? Deus tem restaurado aquele povo à sua terra e tem conservado eles. Mas é o nosso dever, como nós acabamos de ler, né? É o nosso dever como igreja, nós orarmos em favor de Israel, orarmos pelo povo de Israel, orar para que haja paz em Jerusalém, até porque toda vez que Jerusalém está em paz, o mundo fica em paz. Toda vez que o povo judeu está em risco, o mundo inteiro está em risco. Você já observou isso? É só você olhar para o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães, inspirados ali pelos discursos antissemitas de Adolf Hitler, tentou destruir Israel, o povo judeu, né? Na verdade, o povo judeu. Você vê que houve ali uma grande guerra, né? Então, toda vez que o povo de Israel está em paz, o mundo está em paz. Quando eles estão em guerra, olha, mexe com o mundo inteiro. Mexe com o mundo inteiro. Até porque está escrito em Zacarias, no capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando do cerco de Jerusalém. Aí no versículo 3 está assim, ó: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quer dizer, o problema do mundo parece que é Jerusalém. O problema do mundo parece que é o povo judeu. Pode observar, todos os problemas do mundo de alguma maneira acaba resvalando, né? Resvalando, na verdade, no povo judeu, né? Então, daí a necessidade de nós orarmos por Israel. Ore por Israel. Nós não sabemos qual será o desfecho desta guerra, né? As coisas estão se afunilando e a volta de Jesus se aproxima, né? E nós sabemos que o anticristo, quando ele chegar, quando ele se apresentar no mundo, o mundo vai estar um caos, e ele vai se apresentar como um pacificador, como um diplomata que faz acordos de paz. E para haver esse momento, esse cenário favorável, vai ter guerra, vai ter um conflito,
E ele vai chegar, vai se apresentar como aquele que traz a paz entre os judeus e os árabes, né? Entre os judeus e o restante do mundo. Então, tudo indica, querido irmão, que a volta de Jesus está se aproximando. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, te livre e te dê graça em o nome de Jesus.